Boa noite a todos. Antes de começar o discurso exatamente, eu queria dizer que eu fui escolhido democraticamente pela turma para ser orador, então arquem com as consequências. Eu não poderia deixar passar esse discurso que fala da turma sem citar todos aqueles que fizeram parte dela durante esses 4 anos, mas em especial eu gostaria de citar o Lucas, o Tafarel e o Tucci, que entraram com a gente e ficaram com a gente até o 7º período. E óbvio, eu não poderia deixar de citar o Felipe, ou como a gente chamava ele, o Bino, o Frog. Sabe que todos que fizeram parte da turma, mesmo que não sejam citados aqui, estão sendo lembrados e fazem sim parte do M5. Mas começando agora realmente a falar da turma, fazendo esse papo formal, eu não podia, a gente nem dormir essa noite se eu fosse falar todas as histórias que eu tenho para falar da turma. Então, para começar com algumas dessas histórias, foi justamente quando a gente entrou na turma que a gente descobriu que a nossa turma era uma turma de calouros, e o Jordan, que deve estar por aí, e fazer uma maquete de célula de biologia, colocar gel, não dá muito certo, porque derrete tudo, e também não dá muito certo, como o Diego deve lembrar, postar sobre fechar uma prova do Breno, e aí foi logo quando a gente entrou que a gente muito descobriu a sensação de tirar um 0 na prova. Falando nisso, é bom lembrar que a gente gostava tanto de determinada matéria que no semestre seguinte ele ia lá e voltava a fazer de novo. Por isso, o Caio, por exemplo, é PhD em Física 1, fez 3 vezes. Mas já que eu falei do Caio, para os outros não ficarem com ciúmes, eu vou ter que falar um pouco de cada um. E não podia deixar de falar, por exemplo, que seria da turma sem o Alan, que foi uma das maiores fontes de bordão da turma. Sem o Acácio, que mesmo acordando de madrugada todo dia para chegar aqui, chegava aqui antes de mim. A Amanda, que além de ser o foco da bagunça, sempre aumentava a discussão, puxando briga. O Arão, que tinha muita coisa para falar, mas o que eu vou dizer é que às vezes ele não tem peito para as coisas. O Diego, porque sem ele a gente não ia ter churrasco no final do período, porque ele que cedia a casa. O Edgar, que é o modelo da turma, entrou ali na passarela. O Dudu do Surf, que eu acho que a professora deve lembrar, a professora Eliane, porque ele sabe das coisas. O Dudu do Contra, que como o apelido dele já diz, ele é sempre do Contra, sempre a contra as opiniões da turma. O Frau, que eu acho que ele não conseguiu ficar uma semana sem passar mal, o tempo todo, nos 4 anos que a gente está aqui. O Baldo, e a incrível habilidade dele de chegar no ponto no mesmo segundo que a aula acabou. O Igor, ou como a gente chama, do doido, que com o apelido vocês devem ter percebido, é meio doido às vezes. O João Lucas, que é sempre ele ajudando a zoação do Arão. A Camila, com o mimimi diário dela. A Catiane, que é a baiana retada da turma. O Tucci, adultão. O Lucas, cabeçudo. O Léo, que eu acho que deve ser o único que aguenta essas meninas todo dia. A Manu, que não consegue andar 10 metros sem pular pelo menos 5 vezes. O Raul, que era só botar o fone e ninguém conseguia mais falar com ele e ninguém ouve. O Tafarel, que achava que todo mundo se amarrava em fazer questão de vestibular às 7 horas da manhã. E o Vitor Mendes, que foi graças a ele que a gente criou uma nova unidade de medida de tempo, porque pra gente 6 meses é um Vitor. O Vitor Soares, que era o único cara que fornecia lanche pra galera no intervalo. E eu ia falar de mim, mas eles quiseram, eu pedi opinião, então eu vou falar que eles dizem que eu sou preguiçoso, mas é caô isso aí. Então, mas foi com essa galera que a gente fez uma bicicleta humana na sala, que a gente matava todas as aulas do dia para jogar bola o dia inteiro, não que seja exemplo, ou só para ficar na biblioteca conversando. E foi quando a gente criou um monte de bordão, que eu devo ter falado alguns aqui no meio do discurso, vocês não devem ter percebido, mas eles entenderam. E cada bordão remete a algum momento vivido. Ou seja, fazer porcaria na prática, na aula do Jacques, por exemplo, tirar umas fotos, que nesse caso é dar curto-circuito e parecer um clarão lá, ou queimar os resistores que, dependendo da burrada, não resistiam. Ou seja, acho que mesmo depois
Acho que depois disso tudo, sábado coletivo, greve e bastante preguiça de estudar, a gente conseguiu chegar aqui, que é o ato de se formar. Mas eu acho que ninguém se arrepende de ter atrasado, teoricamente, 6 meses, ou seja, Vitor, a nossa entrada no IFES, porque a gente não passou de primeira no processo seletivo, mas acho que isso foi calculado para a gente fazer essa turma. E então, assim, como eu posso ter certeza que a nossa não é a melhor sala de todos os tempos, mas utilizando um dos bordões da turma, com certeza é mais sucesso de todos os tempos. Assim, eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que é a turma e o que a gente sente sobre a turma. E depois de tanto tempo a gente conseguiu chegar aqui e se formar. Eu acho que para finalizar não ia ficar legal, não combina com a turma terminar com um texto bonitinho. Então, pulando essa parte fofos aí do discurso, acho que depois de 4 anos o que eu tenho para deixar para a turma e falar com eles é: valeu aí, muito obrigado. E o Vitor Ribeiro Marim, orador da turma matutino. Matutino, não é esse? Matutino. Neste momento convidamos para o seu discurso os oradores da